Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma noite de estudo. A live da terça-feira, como sempre fazemos, e fazemos com muita alegria no coração, porque sabemos que dessa forma estamos conectados pela internet, porém estamos conectados pelo nosso pensamento, pelo mesmo ideal. Então, que nós tenhamos uma noite de muita paz, de muito amor e de muita compreensão. A todos vocês que nos acompanham, o nosso muito obrigada. Nossa saudação, desejando a todos saúde, que possamos estar bem. Nós pedimos nesse momento ao nosso companheiro Ivo, que vai fazer a poesia, que ele possa se apresentar para que a gente inicie a tarefa da noite. Boa noite, Ivo. Tudo bem? A palavra Tudo bem, Amélia. Boa noite, Otacílio. Boa noite a todos os irmãos aqui conosco nessa noite de hoje. E a nossa poesia de hoje é de autoria de João de Deus, retirada do livro Lira Imortal, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o nome da poesia é Espiritismo. O Espiritismo é a ilha da bonança, no oceano de lágrimas e de dor, onde o homem, cansado e sofredor, encontra o porto amigo da esperança. Porto claro e feliz, onde a alma alcança os tesouros de fé, crença e amor. Sob as bênçãos divinas do Senhor, e onde a vida decorre calma e mansa. É na doutrina da fraternidade que o coração de toda a humanidade há de alcançar mais vida, paz e luz. Somente o teu ensino verdadeiro pode reunir na terra e no mundo inteiro no Evangelho sublime de Jesus. Uma semana com muita luz, muita paz e muito amor para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Linda poesia, Ivo. Bastante significativa para o tema da noite. Então, nós vamos nos preparar para a palestra com a prece, como sempre fazemos. É nesse momento que a gente se conecta ainda mais com os espíritos bondosos, os mentores desse trabalho, para que nós possamos ter uma noite abençoada. Querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos reunidos em seu nome. Somos irmãos menores, buscando o aprendizado para facilitar a nossa jornada terrena. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós que aqui estamos. Estamos unidos pelo seu amor, pela sua misericórdia. Que os espíritos bondosos aqui presentes possam derramar sobre cada um de nós as bênçãos que necessitamos, mas que eles possam envolver o nosso irmão Otacílio, que nessa noite vai trazer para nós um tema de suma importância para o nosso aprendizado enquanto espíritos imortais. Que as suas palavras se transformem em sementes de luz no nosso coração e que alcance a guarida, para que nós possamos usá-las no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Fique conosco, Senhor Jesus, nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Então, para nossa alegria, nessa noite, mais uma vez, nosso querido irmão de ideal espírita, Otacílio Rangel, vai estar com a gente. E o tema é um tema, como eu falei na prece, é um tema que eu considero assim, de suma importância para a gente entender
a doutrina espírita, porque ele vai falar do livro primeiro, da parte primeira, do livro 1 de O Livro dos Espíritos. Então, é de muita responsabilidade. Quando às vezes a gente lê o livro, a gente sente dificuldade, mas com ele, que tem essa facilidade toda de passar para nós, tem uma didática, eu tenho certeza que será uma noite muito proveitosa. O Otacílio também abriu espaço, caso alguém queira formular perguntas, no final ele responde, tá? Boa noite, Otacílio. Mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão eterna por ter você conosco nessa noite. Fique com Deus, que Jesus te abençoe e a palavra é sua. Obrigado, Maria Amélia. Boa noite. Boa noite a todos os nossos acompanhantes através dessa experiência rica de comunicação à distância, que nos coloca juntos, porque o importante da proximidade é o pensar junto e o sentir junto. Não importa se fisicamente a gente não está próximo, mas mentalmente estamos juntos. Então, para mim também é uma grande alegria estar com vocês, e eu tenho muita gratidão também por isso. Então, vocês são gratos e eu também. Então, vamos lá, né, nesse estudo tão importante, que é a primeira parte do Livro dos Espíritos, que Kardec intitula como das causas primárias. Então, todo mundo sabe o que é causa. Causa é ação, algo, né, que gera. E aqui nós vamos procurar compreender as causas das origens, as causas primárias. Esse capítulo do Livro dos Espíritos está dividido, na verdade, essa primeira parte, que é um livro, né, o Livro dos Espíritos, a gente pode pensar que ele é a reunião de 4 livros, ou 4 partes. A primeira parte, ele intitula, então, das causas primárias, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Então, claramente, cada uma dessas partes do Livro dos Espíritos tem obras de continuação que Kardec também elaborou ao longo do seu trabalho. Então, a primeira parte foi contemplado na sua amplitude pelo livro A Gênese, que foi o último livro que Kardec escreveu. Apesar dessa primeira parte estar aqui no começo do Livro dos Espíritos, ele foi o último a ser analisado mais detalhadamente no livro A Gênese. Então, quem estuda essa primeira parte deve depois pegar o livro A Gênese e estudar cuidadosamente para ver o desenvolvimento de todos esses aspectos que Kardec trata aqui nessa primeira parte. Kardec era um bom professor, né? Hippolyte Léon era um excelente professor. Então, ele organizou essa primeira parte em 4 capítulos. O primeiro capítulo, ele fala de Deus. E nesse capítulo de Deus, ele envolve o tema Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade, e analisa uma teoria não deísta chamada panteísmo, onde, a rigor, a gente é partícula de um todo. E aí esse todo pode ser chamado de Deus ou de natureza, não importa, mas é uma ideia que era mais vigente na época de Kardec, e hoje menos pessoas se preocupam com esse tipo de visão. De qualquer maneira, está contemplado pela primeira parte do Livro dos Espíritos, que está, então, constituída de 16 perguntas e respostas, não é? E alguns comentários feitos por Allan Kardec. O capítulo 2 dessa causas primárias, ele trata dos elementos gerais do universo. Como não podia deixar de ser,
Se a gente está estudando as causas primárias, tem que saber quais são os elementos básicos, fundamentais, os princípios de tudo que existe no universo. Então, dos elementos gerais do universo, trata disto. E ele, então, divide também em vários aspectos, como conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. São 20 perguntas e respostas tratando da concepção que podemos ter sobre os dois elementos gerais do universo em que se funda a criação divina. Depois vem o capítulo 3, da criação. E aí, então, ele trata da criação, da formação dos mundos, do povoamento, da formação dos seres vivos, povoamento da Terra, a ideia de Adão, diversidade das raças humanas e pluralidade dos mundos. E aí ele faz depois uma análise rápida, buscando entender a criação bíblica, como é narrada na Bíblia, no Gênesis do Velho Testamento. E ele, então, faz algumas considerações e concordâncias concernentes à criação em relação a esse texto de Moisés. São 23 perguntas e respostas também. No capítulo 4, ele fala do princípio vital. Já que ele falou da criação da vida, ele vai falar sobre o princípio vital, que ele divide em seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. São 16 perguntas e respostas tratando dessas concepções também. Então, a gente vê que essa primeira parte do Livro dos Espíritos tem uma abrangência interessante que vai desde a ideia de Deus até detalhes sobre os seres criados como inteligência, instinto, vida e morte, não é? A separação da natureza em seres orgânicos e inorgânicos, mostrando o papel da matéria em si mesma na estruturação do universo e a matéria que é utilizada pelos seres vivos para sua existência corporal. Então, é muito bonito esse texto de Kardec. E é claro que a gente não vai falar de tudo, porque são 75 perguntas e respostas no todo. Mas vamos salientar algumas das questões que são de fundamental importância para que a gente, então, fique com uma ideia a respeito. Então, a primeira pergunta que Kardec coloca no livro é justamente sobre Deus. E aí é interessante porque existia, desde então, na época de Kardec, uma série de concepções deístas e também concepções materialistas. Kardec viveu a época do racionalismo científico, portanto, a maioria dos cientistas tinham uma concepção completamente diferente da religião, da igreja, principalmente dominante na época, que era o catolicismo e as correntes protestantes no mundo ocidental, e que tinha um conceito de Deus que os cientistas não aceitavam muito, porque era um conceito muito limitante. Então, muitos se tornaram materialistas por isso, ateístas até, enquanto que outros tinham sua própria concepção sobre Deus. Então, esse tema é um tema de importância de compreensão mais geral. E por isso Kardec, então, começa o Livro dos Espíritos com a pergunta: que é Deus? É interessante a gente analisar essa pergunta do ponto de vista de como ela está sendo feita. Primeiro, a maioria dos pensamentos a respeito de Deus era de que Deus era um ser, uma pessoa, né? Um ser humano especial, né? Superior, um monarca, um gerente do universo, um dono do universo, uma ideia assim ainda muito humana. Então, Kardec não pergunta
quem é Deus. Porque perguntar quem é Deus significa fazer o modelo humano de Deus. Porque quem a gente usa para pessoas. Ao invés disso, ele pergunta que coisa é Deus? Essa pergunta, então, nos convida a fazer uma reflexão sobre uma ideia de Deus diferente daquela que era vigente na época e que ainda é vigente em muitas correntes de pensamento religioso no nosso planeta. Então, quando ele pergunta que é Deus, ele deixa aos espíritos a liberdade de definir ou de conceituar Deus da maneira mais própria para o nosso entendimento. E os espíritos, então, respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, a resposta que os espíritos dão é uma resposta muito curiosa, porque, primeiro, obedece aquele conceito primitivo da Gênese de Moisés, onde, nos 10 mandamentos, ele recebe, no primeiro mandamento, aquele conceito de amor a Deus, que é assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Não farás sobre mim imagem, nem com as coisas da terra, nem com as coisas do céu. Então, quando Moisés escreve isso, ele está dizendo, né, essa colocação do primeiro mandamento já nos inibe, e deveríamos ter feito isso desde o começo, de fazer uma imagem de Deus humana. Mas nós não fomos capazes disso. Então, aqui vem de novo o mesmo conceito espiritual. Deus é inteligência suprema. E inteligência não tem forma, não tem modelo, não tem imagem. A gente tem uma ideia do que é inteligência, que é um atributo do ser humano. Inteligência é um atributo do espírito, não é? Então, Deus é esse ser cujo atributo, inteligência, é supremo. E aí, essa palavra supremo também tem um tamanho de acordo com a concepção de cada um. O que é supremo para mim não precisa ser supremo para vocês que estão me ouvindo, porque a nossa capacidade de percepção é diferente. Então, essa resposta serve para todo mundo. Ela universaliza a ideia de Deus. Deus é a inteligência suprema. E a gente sabe o que é inteligência, porque a gente admira a inteligência nas pessoas. E quando uma pessoa é muito inteligente na nossa concepção, nós chamamos ela de gênio. Ele é uma pessoa genial, né? Então a gente fala assim: Einstein era um gênio, Newton era um gênio, Beethoven era um gênio da música. Então, cada um deles tinha uma inteligência comparada com a maioria das pessoas numa posição superlativa. Então, aqui, Deus é a inteligência mais superlativa em todas as coisas que existem. E é também a causa primária de todas as coisas. Então, Deus é a fonte inteligente do universo. Então, Deus, como fonte inteligente e inteligência suprema, não comete erros. Então, tudo que está criado e tudo que Deus cria é perfeito. Veja que coisa importante. Deus cria de forma perfeita. Nós somos seres espirituais, tá certo? Em desenvolvimento, em busca da perfeição, porque nós temos inteligência rudimentar. Deus tem inteligência suprema, ele cria
o ser humano à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança é inteligência e pessoa ser capaz de criar coisas. Então, nós somos a imagem de Deus porque nós somos capazes de manipular as coisas para criar com as nossas ideias. E temos inteligência. Então, essa ideia de inteligência suprema, de causa primária de todas as coisas, projeta no ser que nós somos a imagem divina. Olha que coisa bonita que fica esse conceito dessa maneira. Então, Deus não é um senhor de barba branca, um monarca, que fica com um livro na mão anotando o que nós estamos fazendo. Ao contrário disso, ele é a inteligência suprema do universo, que cria tudo com perfeição, e as leis gerais que o universo, em todos os aspectos, seja material ou espiritual, obedece, são perfeitas. São leis imutáveis, porque são leis completas, leis perfeitas. Elas não precisam de exceção. As leis humanas, não é, são leis falhas, por isso precisa de consertos. Não é? Então, as nossas leis não são leis exatas, não são leis precisas. As leis divinas são precisas. Quais são as leis divinas? Todas as leis que regulam o sistema das coisas e regulam o sistema das inteligências criadas por Deus. Portanto, nós temos leis materiais, leis físicas e leis espirituais. Esses dois conjuntos de leis regulam todo o comportamento de todo na criação divina. Então, a gente, com esse conceito, a gente sabe que Deus é soberanamente bom e justo, ele é magnânimo, ele prevê todas as coisas, ele é onisciente de tudo, porque ele é o criador de tudo. Não é? E aqui também, nesse conceito, surge uma outra coisa diferente, porque lá na Gênese bíblica, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7. Então, Deus, depois disso, não fez mais nada na concepção humana. Isso não é verdade. À medida que nós fomos desenvolvendo a nossa inteligência, a nossa capacidade de percepção, a gente vê que o universo não é pronto. Nós não somos criaturas prontas. Deus nos criou simples, mas colocou-nos num processo de participação efetiva, dando-nos o livre-arbítrio, para que nós nos desenvolvamos até a angelitude, ou até a perfeição máxima que o ser criado pode atingir. Então, há um processo de evolução por trás disso. Deus não cria pronto, cria as coisas para que elas evoluam, para que elas tenham um status de crescimento, de desenvolvimento. Então, isso também é muito bonito, porque permite para nós a nossa participação na criação divina como co-criadores com Deus. Então, todas as transformações que a gente gera nas coisas são processos criativos do ser menor que somos nós. Mas tudo que existe no universo, como as galáxias, as estrelas, as nebulosas, os átomos, as estruturas todas da vida material, são criação divina. Nós não criamos um átomo, né? Nós modificamos o átomo, mas não criamos o átomo. Então, o ser humano, ele é co-criador no sentido que ele é capaz de, utilizando os recursos da criação divina, transformar essas coisas em outras. É como o oleiro que pega um barro, né, disforme e dá forma de um vaso, né, de uma peça de argila adequada. Então, nós somos transformadores. Deus é criador, nós somos transformador. Veja que coisa bacana. Então, nós temos de Deus a capacidade de co-criar em nível menor. Quer dizer, manipular as coisas básicas da criação divina para dar forma às coisas.
E é assim, por exemplo, que os espíritos angelicais, como Jesus, ajudam na formação de sistemas planetários, porque conhecedores das leis da natureza podem manipular essas leis para dar forma necessária num processo de amplitude ainda pouco conhecida por nós, na organização de um sistema planetário, uma estrela com vários planetas à sua volta. Jesus ajuda a formação do nosso planeta e é o diretor espiritual do nosso planeta. Isso significa que um dia nós vamos poder fazer isso também, porque nós somos seres em evolução. Então, essa ideia de Deus vista dessa maneira é muito bonita. Então, nós não vamos mais falar sobre essa primeira parte, primeiro capítulo, porque a única coisa que a gente poderia dizer é que as pessoas podem pedir, como é que você prova a existência de Deus? Aí os espíritos respondem de uma maneira muito simples, não é? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Essa obra é divina. Pronto. Então, nós não temos que mais que discutir isso. Uma vez que a gente entende Deus como inteligência suprema, a prova da sua existência é o próprio universo. Somos nós. E que Deus é inteligente, com certeza, porque só uma causa inteligente pode gerar um efeito inteligente. Se nós somos criaturas inteligentes, é porque herdamos de Deus a inteligência que ele nos cria com ela. Muito bem. Então, essas perguntas todas que vão falar sobre Deus e os atributos ficam facilmente compreensíveis quando a gente compreende o conceito básico, que é o que é Deus. Muito bem. Depois vem o capítulo 2, que fala dos elementos gerais do universo. Nesse capítulo 2, há algumas perguntas também muito importantes. A primeira delas é a seguinte: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Olha, a pergunta é bem específica. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Os espíritos respondem: não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então, isso não significa que o homem, como ser espiritual, não vai compreender um dia, não é, a origem, o princípio das coisas. Só que isso é conquistado ao longo de um processo evolutivo muito longo, muito comprido, muito longo. Os espíritos angelicais compreendem isso, nós ainda não, mas um dia nós seremos espíritos angelicais também. Então, mas enquanto o homem é muito difícil, porque o homem é o espírito encarnado no corpo. E como o corpo é um limitador das faculdades espirituais, as coisas espirituais ficam difíceis de nosso entendimento. Então, o princípio das coisas também. Mas, apesar disso, o homem, estudando a natureza, vai formulando ideias de origens. Então, nós temos a teoria do Big Bang como a melhor teoria de formação do nosso universo. Mas ela não é perfeita e ela é cheia de pontos que a gente não compreende ainda. Portanto, é uma ideia que precisa ainda melhorar ao longo do nosso processo de evolução. Mas a gente vai podendo fazer isso. Então, essa é uma outra pergunta muito interessante, que segue em seguida. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Certamente, à medida que o véu se levanta das nossas pobres faculdades. À medida que as nossas faculdades desenvolvem, a gente vai tendo acesso ao conhecimento mais amplo. E aí, o Kardec pergunta sobre o papel da ciência. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Os limites são os limites da percepção humana.
O que não significa que, como ser espiritual, que a gente amplia as percepções, a gente não possa ir entendendo mais agudamente as obras da criação divina. Tá certo? Então, é uma questão de evoluir. Mas, então, a ciência é um dos mecanismos que o homem consegue conhecimentos. Aí vem uma outra pergunta que é muito importante, que é a pergunta número 20. Dado é o homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos. Isto é, o homem não pode adquirir conhecimento através da revelação espiritual, né? Deus não tem um mecanismo, né, com comunicações de ordem superior para adiantar para nós conhecimentos que a ciência ainda não alcança? E a resposta é sim, né? Se Deus julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Isso é lindo, porque isso aqui abre duas portas do conhecimento. É o conhecimento pela investigação humana e o conhecimento pela revelação espiritual. Então, esses dois canais são os dois canais do aprendizado. Como é que nós podemos ter essas comunicações de ordem superior? Através dos recursos da mediunidade, através das intuições e inspirações que os espíritos dão aos homens e através do sono, onde nós deixamos o corpo físico e podemos entrar em contato com os espíritos e aprender com eles. Então, vejo que a gente tem mecanismos para desenvolver o conhecimento desses dois lados da vida. Então, a pergunta 19 e 20 também é muito importante. Depois vem perguntas sobre espírito e matéria, não é? E aí, uma das questões que eu gosto muito, né, eu não vou falar sobre todas porque não dá tempo, né, é a definição que os espíritos dão de matéria. Porque Kardec pergunta o que é matéria na concepção científica da época dele. E os espíritos respondem afirmativamente, dizendo que aquela era a maneira de se pensar e que, por isso mesmo, no conceito humano, aquilo poderia ser uma definição de matéria. Mas existe matéria em estados tão especiais que, para nós, não seria matéria. Então, nós descobrimos, ao longo da ciência, a estrutura atômica, a radiação eletromagnética, as energias outras que nós não sabíamos que existiam. Então, de lá para cá, de Kardec até hoje, a ciência desenvolveu bastante. Mas a definição que os espíritos dão sobre matéria é muito interessante, porque aí Kardec pergunta: que definição podeis dar da matéria? Aí os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce ação. Olha que coisa linda. A matéria deixou de ser a substância que nós estamos interessados em conhecer a sua intimidade para ser a roupagem e o mecanismo de manifestação do ser espiritual, do ser inteligente. A matéria é o laço que prende o espírito e é um instrumento de que se serve para atuar em tudo. Veja que legal, não é? Então, a matéria, nesse sentido, ela tem que existir em diferentes estados. Num estado bruto, para o espírito que está começando, e num estado extremamente sutil para um espírito angelical. Então, a matéria é o mecanismo de ação, de manifestação e de revelação da intimidade da criatura que Deus criou em nós. Muito bom isso aí. Então, a gente já vai aprendendo devagarinho, né, com esses conceitos, que a matéria não é objeto da nossa vida. Ele é apenas um instrumento da nossa vida.
Ele é o recurso que nós temos para nos mostrar como somos e para atuar sobre o meio em que vivemos. Então, é a roupagem do espírito e o mecanismo de ação do espírito. Veja só, por exemplo, o nosso corpo é a roupagem das nossas ideias. Eu penso, e para realizar as ideias, eu preciso do corpo como instrumento, as minhas mãos para pegar, para construir, para fazer, não é? Meus olhos para enxergar, para interagir com a coisa da natureza, meu ouvido, não é? Minha boca para sentir sabores. Então, o corpo é, ao mesmo tempo, a minha representação e o instrumento de ação que eu tenho sobre o meio. Então, o espírito, quando está desligado do corpo físico, ele também tem uma roupagem própria para atuar no mundo espiritual, que Kardec, lá na frente, vai chamar de perispírito, o corpo espiritual. Então, a gente está sempre revestido de algum tipo de matéria. A grosseira, como o nosso corpo, feita de estrutura atômica, e aquela feita de um fluido especial, de uma energia especial, que nós chamamos de fluido cósmico universal, que vai constituir a estrutura do corpo espiritual. Então, a gente vai aprendendo muita coisa bonita com essas definições. Aí ele pergunta também, nesse capítulo, uma pergunta que é muito importante. O que é o espírito? Aí ele diz, é o princípio inteligente do universo. Então, veja, o espírito é a imagem de Deus, porque é o princípio inteligente. Deus não é a inteligência suprema, nós somos o princípio inteligente que ele cria para estruturar e dar ação ao universo. É o princípio inteligente do universo. Então, o espírito, como princípio inteligente, e a matéria, como um princípio material, se associam um com o outro. O princípio inteligente precisa da matéria para se mostrar, para se identificar e, ao mesmo tempo, para atuar no meio. Então, a matéria é o substrato, é o recurso que o espírito tem de falar, olha, eu estou aqui, olha eu aqui, tá certo? Então, é muito bom a gente entender isso dessa maneira, como Kardec coloca. É o princípio inteligente do universo. Aí os espíritos perguntam, qual é a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem, porque nós temos limitações de conhecimento por causa do corpo físico. Para vós, ele, o espírito, nada é, por não ser palpável, por não ser percebido pelos sentidos do nosso corpo. Mas para nós, os espíritos, ele está respondendo, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Nada é uma abstração mental. Aí ele pergunta, e o espírito é sinônimo de inteligência? Essa pergunta também é muito importante. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Não é sinônimo, é um atributo. Quer dizer, o ser, o princípio espiritual, tem como atributo a inteligência. Uma e outra coisa, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. A gente faz isso com o nosso corpo, né? A gente está tão imbuído da vida humana que a gente olha eu aqui, e bate no corpo, né? Mas depois que o corpo morre, como é que você fala, olha eu aqui? Não tem mais o corpo, não é? Então a gente toma a nossa identidade pelo corpo físico, mas o corpo físico é uma representação do espírito. Então é isso que ele está dizendo, a inteligência é um atributo do espírito, mas é o atributo mais importante, tão importante, que um confunde com o outro, porque a gente não vê um separado do outro. Muito bem, é claro que as coisas continuam, não é? Aí tem uma pergunta que é muito importante, que é a pergunta 27. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem, sim,
e, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Olha que coisa bacana. Isso significa que Deus cria princípio espiritual, princípio material. O princípio espiritual se associa ao princípio material e começa o processo da vida. Então, Deus, Espírito e matéria são os elementos constitutivos da estrutura de tudo que existe, material e espiritual. Muito bom. E aqui ele diz, né, quando Kardec fala sobre matéria, ele está falando da matéria grosseira, porque Kardec não tinha uma visão ainda de energias mais sutis, como a energia eletromagnética. Apesar da ciência, na época, já ter identificado as ondas eletromagnéticas, a gente não tinha muita compreensão clara disso ainda. Então, a gente não sabia da energia eletromagnética direito. A palavra energia, na época de Kardec, nem era utilizada como nós usamos hoje, desenvolvido nos conceitos da ciência. Então, ele diz, olha, mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Tá certo? Então, a matéria grosseira não é tudo. Existe uma matéria sutil, algo sutil que ele chama de fluido universal. Então, há uma espécie de energia base, uma energia fluídica que enche o universo, que é a criação divina, que permite, a partir dela, o espírito atuando nela, fazer todas as outras coisas. Então, os espíritos criam através da sua inteligência, que é capaz de agir sobre o fluido universal. Então, esse fluido universal é de forma importante. O corpo espiritual do espírito é feito desse fluido. Então, no mundo espiritual, o espírito se representa pelo seu corpo fluídico chamado perispírito, que é feito do fluido universal. E a gente vai ver que esse fluido universal, sob a ação do pensamento, sob a ação da inteligência, é capaz de sofrer todas as modificações, as mais variadas, inclusive aquelas que a gente ainda não conhece, que é o que ele responde nessa pergunta 27 mais completamente. Então, a gente faz uma ideia muito boa de tudo isso. Deus, espírito e matéria são as coisas essenciais da natureza. Aí ele vai falar um pouco sobre as propriedades da matéria, que a gente também sabe hoje muito melhor que Kardec sabia na época, porque a matéria é feita de estrutura atômica, os átomos combinam uns com os outros, formam as moléculas, cada molécula tem a sua propriedade especial, né, de estrutura, de sabor, de gosto, de forma. Algumas são tóxicas, outras são saborosas, como as moléculas de açúcar são doces, as moléculas de sal são salgadas. Né? Então, a gente tem percepção dessas moléculas através dos nossos sentidos. Essas propriedades são colocadas através da estrutura molecular da matéria, que são associações atômicas. Então, tudo isso a gente também tem hoje uma visão diferente. Muito bem, então a gente pode aí falar, depois de tudo isso, do espaço universal, que essa é outra coisa que a gente tem. A gente tem uma ideia, né, de que o espaço universal é infinito ou limitado. Essa é uma pergunta que Kardec faz. Então, os espíritos respondem que é infinito, porque você pode supor limitado, mas aí, quando você chega no fim, o que tem para lá? Tem mais, tem mais. É como a linha do horizonte. Quanto mais você caminha para lá, mais você não alcança, porque o universo é ilimitado, tá certo? Então, e ao mesmo tempo, a gente não sabe quando Deus começou a criar, porque também a criação é ilimitada, porque a gente não pode imaginar Deus ocioso em qualquer instante. Né? Deus está sempre trabalhando. E o nosso universo está sempre em evolução. A gente vê estrelas morrendo e vê estrelas nascendo. Tem estrelas jovens e estrelas velhas, porque Deus está criando sempre, como tem pessoas novas e pessoas velhas, como tem espíritos ainda
primitivos que estão começando e tem espíritos angelicais que começaram muito antes e já evoluíram. Então, o universo é cheio de variedade por causa disso. Aí ele vai falar sobre a formação dos mundos, que hoje a gente tem uma ideia espiritual muito melhor, uma ideia científica muito melhor, eu não vou entrar em detalhes, porque a gente não tem muito tempo, né? Ele fala também sobre a formação dos seres vivos, que a gente também sabe como as coisas se dão aqui no nosso planeta, mas é bom aqui lembrar o seguinte, quando o princípio inteligente se associa ao princípio material e cria para ele uma estrutura de representação, ele começa a fazer o processo da vida. Então, aí vai surgir os primeiros processos de vida, que são as bactérias mais rudimentares que no nosso planeta surgiu há pouco mais de 3 bilhões de anos atrás. E essas vidas celulares vão crescendo e aprendendo, se desenvolvendo, organizando vidas multicelulares, pluricelulares, até criar organismos e criar espécies. Então, esse processo de evolução a gente conhece através da biologia, não é? Mas o princípio inteligente é o disparador desse processo quando ele se une ao princípio material. Então, começa como uma mônada celeste, como diz André Luiz, e vai terminar como um espírito angelical. Se é que termina, né? Porque a gente sabe que não termina, que continua, né? Porque a evolução é indefinida. Então, esses conceitos também são conceitos importantes. Aí fala sobre o povoamento da Terra, todas essas ideias, fala sobre Adão, mas hoje a gente tem uma ideia muito melhor com a teoria evolucionista neodarwinista. A gente sabe que a vida foi aparecendo em muitos pontos da Terra, as espécies foram aparecendo em diferentes lugares, com pequenas variedades, e formando tudo que é vivo que a gente conhece bem. Então, não vou entrar em detalhes para isso, porque a gente tem hoje os conceitos da ciência muito fácil para o nosso entendimento e que nos ajuda a compreender isso, compreender a diversidade das raças humanas, que, na verdade, hoje a gente nem pensa em raça humana. A raça humana é uma só. E aí você tem uma variedade na raça humana, que são as pessoas com características genéticas diferentes, com cores diferentes, com formação óssea diferente, com aparência um pouco diferente, como as raças que a gente chamava de raça amarela, raça negra, raça branca, né? A raça vermelha, que são os índios. Quer dizer, hoje a gente não chama mais isso, a gente chama de famílias. A raça humana é uma só, e nós formamos famílias diferentes. Então, esse conceito também evoluiu muito, porque Kardec utilizou os conceitos da ciência da época. Aqui, depois, ele entra, então, na pluralidade dos mundos, e essa é uma coisa que é importante, e que todo mundo sempre achou que deveria ser, mas nunca tinha certeza disso. Hoje a gente conhece muito melhor. É que os mundos habitados preenchem o espaço universal como um todo, né? E na época de Kardec, ele tinha mais dificuldade de compreender isso, porque ele não tinha ainda a ideia da galáxia. O que é uma galáxia? É um arquipélago de estrelas, tá certo? Um conglomerado imenso de estrelas. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem da ordem de 200 bilhões de estrelas. Cada uma dessas estrelas, muitas delas, a grande maioria delas, tem sistema planetário. A gente não sabia disso, hoje a gente sabe porque a gente está investigando e descobrindo cada vez mais novos sistemas planetários. Então, imagine quantos sistemas planetários tem na nossa Via Láctea. Agora, não existe só a Via Láctea como galáxia, existem da ordem de 3 trilhões de galáxias no universo, contabilizado, né, estimado pela ciência. Então, imagina a quantidade de planetas e de vidas que existe no nosso universo. Nós não somos únicos. Então, esse tema da pluralidade dos mundos também entra aqui de uma maneira muito elegante, que depois também é desenvolvido no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Enfim,
é isso que está constituída essa primeira parte do Livro dos Espíritos em breves palavras. É claro que a gente deveria sentar e estudar questão por questão, porque essa é a maneira boa da gente aprender isso de uma forma bem definitiva. Então, é o que eu gostaria de ter apresentado para vocês hoje. Espero que eu tenha motivado vocês a estudarem a primeira parte do Livro dos Espíritos. Nossa, Tarsilo, que aula! Que gostoso ouvir você falar, trazer essa simplicidade na sua palavra, no seu entendimento. Nossa, foi muito bom mesmo. E agora, Otacílio, eu queria falar também para as pessoas que esse tema, o Otacílio escreveu um livro que foi editado pela Federação Espírita de Goiás, a FEEGO. Então, se vocês... Isso, das causas primárias. É muito bom. Aí ele está completo, agora ele deu uma canjinha para a gente, né? Aí o livro está completo. Vocês procurem entrar em contato, porque vale a pena. Nessa linguagem simples, ele traz todo o conteúdo desse primeiro livro, do Livro dos Espíritos. Otacílio, agora a gente tem perguntas. Podemos fazer? Vamos lá. Primeira pergunta é da Fernanda Linhares. Fernanda, muito obrigada. Ela é de Florianópolis e ela pergunta assim: Otacílio, na sua percepção, a pergunta inicial feita aos espíritos não teria sido feita de forma proposital, tendo em vista que ainda eram céticos quanto à conceituação sobre Deus? Olha, eu tenho a impressão que Kardec, à medida que ele foi conversando com os espíritos, ele foi suscitando as curiosidades todas, né, da realidade espiritual. E, obviamente, que a questão sobre Deus não ficou sem o interesse dele. Certamente que tinha o interesse dele. Como Kardec pensava com o pensamento positivo da época, que ele tinha um pensamento racional, né, científico, ele tinha conhecimento da ciência da época, ele realmente levou essa questão, né, muito a sério, porque claramente quando a doutrina espírita foi sendo compreendida pela comunicação com os espíritos, através das mesas girantes. A primeira descoberta foi que os espíritos eram a alma daqueles que tinham vivido na Terra. Então, isso levantou um conceito importante de que a vida continuava. Então, a vida espiritual, o espírito era uma realidade. Então, a realidade espiritual remete a pessoa à realidade divina também. E Kardec, então, questiona. Depois ele organiza isso de uma maneira didática, porque tem que começar pelo começo. Kardec era um excelente professor. Então, ele organiza essas ideias e estabelece uma ordem para as perguntas e respostas e começa com a questão fundamental, que é a pergunta da conceituação que a gente pode ter de Deus. Quebrando, por isso mesmo, aquele pensamento antropomórfico, né, de fazer o Deus com a imagem e semelhança do homem. Ao invés disso, ele inverte, mostra no processo de interação com os espíritos, que os espíritos mostram para nós que nós somos imagem e semelhança de Deus, não Deus é imagem e semelhança nossa. Ele não é um velho de barba branca que está ali vigiando, vendo o que nós estamos fazendo, ao contrário. Ele é a fonte inteligente do universo e cria os seus filhos como seres inteligentes. Então, é essa imagem que nós temos. Nós temos a imagem de Deus em nós porque nós somos seres inteligentes. Então, é proposital no sentido, né, de dar uma ordem cuidadosa. Obviamente que há muitos cientistas da época de Kardec não eram ateus. Eles acreditavam em Deus de uma forma diferente. Como hoje, uma boa parte dos meus colegas que são físicos, que trabalham na universidade,
tem uma concepção própria de Deus, porque a concepção religiosa não é boa. Ô, Tacílio, agora chegou uma para mim aí que não está no chat. Considerando os 3 elementos do universo, espírito, matéria e, acima desses, Deus, para a ciência são terra, água, ar e fogo. Você pode falar um pouco sobre esses 3 elementos considerados pela doutrina e também sobre os elementos considerados pela ciência? Claro, essa ideia da ciência de que tudo era concepção, tudo era constituído de terra, água, ar e fogo, é uma concepção muito primária, muito primitiva, né, do pensamento grego, lá atrás, antes de Cristo. Né? Então, como a gente não sabia a intimidade da matéria, a gente achava que tudo era constituído do que a gente observa. Né? E as coisas diferentes umas das outras são terra é diferente de água. O ar é diferente de terra e de água. E o fogo é uma coisa diferente também. Então, todas as coisas deviam ser formadas por esses 4 elementos. Tudo aquilo que não era formado desses 4 elementos era ignorância nossa, não sabia o que era, então eu chamava de quinta essência. Então, a tal da quinta essência, né, é a essência desconhecida. Mas a ciência evoluiu e mostrou que as coisas não são constituídas de terra, água, ar e fogo, são constituídas de estrutura atômica, de estrutura da matéria. Né? A água e o ar são coisas comuns, por exemplo, se você põe calor na água, ela evapora, vira vapor. E o vapor é uma forma, né, de atmosfera. Né? Nossa atmosfera é rica em água, porque todas as nuvens que a gente observa são formação vaporosa de água. Né? Se você esfriar rapidamente, elas condensam e caem como chuva, porque elas se condensam e formam água de novo, porque você rouba calor das moléculas, elas se unem, vira líquido e cai. Às vezes, o resfriamento é tão rápido que solidifica e cai pedra de gelo. São as chuvas de granizo, tá certo? Então, a matéria pode passar de estado sólido, líquido e gasoso. Então, esse conceito de ser formado de terra, água, ar e fogo é antiga. O fogo é uma forma em que os átomos estão muito quentes, eles, então, perdem alguns elétrons da esfera eletrônica dos átomos, ficam ionizados com carga, né, e formam um plasma quente. Então, o fogo é um plasma, a forma plasmática da matéria. O Sol é uma estrutura feita de plasma. Né? O Sol não é sólido, ele é um plasma condensado, muito condensado, de matéria quente, cheia de cargas elétricas e de reações nucleares. Né? Então, esse conceito antigo, a gente não tem ele mais. E é curioso, porque nesse conceito antigo, as pessoas também traziam essa mesma ideia para o corpo físico. E achavam que o corpo físico nosso tinha saúde pelos humores que ele tinha. O que eram os humores? Os líquidos, os fluidos do corpo. Então, era o sangue, a linfa, né? Tinha alguns lá, as coisas que caracterizavam, né, a bile, né, que caracterizava a saúde do corpo físico. Quando a gente fala assim, a pessoa é muito biliosa, é porque ela tinha problemas nervosos, ela é muito agressiva e tal, então acabava sofrendo do fígado, que é o órgão que faz a bile. Então, esses conceitos eram conceitos primitivos. Hoje a gente tem conceitos muito melhores do que esse. Agora, o conceito espiritual amplo é esse que a doutrina espírita nos dá. Porque tudo é feito de 3 elementos. Deus como fonte inteligente, criadora do universo, inteligência suprema, princípio espiritual criado por Deus e princípio material criado por Deus. O princípio espiritual se junta com o princípio material e forma o processo da vida. Tá certo? E isso constitui a estrutura do universo.
Nossa, muito bom, muito bom. A Elaine Mendes também mandou uma pergunta. Ela diz assim: temos um irmão com problema mental muito grave e está nos deixando doentes, pois é muito agressivo. Oramos muito, vibramos e os médicos não conseguem tratá-lo. Os irmãos podem nos enviar uma saída? Eu acho que aí ela está se referindo aos espíritos bondosos, né? Uhum. Podem nos enviar uma saída? A saída é a paciência, não é? Porque quando a pessoa tem esses problemas, ele traz problemas de natureza espiritual dentro dela que estão mal resolvidos. Para resolver isso, precisa de tempo, de paciência, de processo educativo, não é? Então, é continuar orando, possivelmente dando passe nele, cuidando medicamentosamente através dos médicos dele e ter paciência, que isso passa, não é? Isso não vai ser sempre assim. Só que pode durar uma vida inteira, uma vida encarnada, porque não sabe qual é o processo espiritual que essa pessoa traz dentro de si. Mas, olha, as pessoas que são parentes, que estão juntos e que estão sofrendo esse problema também, são coparticipantes desse processo. Eles não são. A gente, quando tem um parente difícil em casa, a gente a gente tem que agradecer a Deus porque a gente está acertando problemas do passado, não é? Nós podemos ter ajudado ele a gerar os problemas, por isso o problema maior dele, mas nós temos as consequências do problema porque ajudamos nisso. Olha, uma mãe que descuida da educação de um filho e o filho se torna uma pessoa desajustada, na próxima encarnação vai ter que recebê-lo de novo para reajustá-lo e vai sofrer as consequências do filho desajustado que ela ajudou a formar. Então, esse é um processo da vida. A vida física é transitória. Ela passa. A gente tem que ter paciência, porque essa é a nossa tarefa de fazer o esforço de ir mudando a nossa vida em busca de uma plenitude espiritual conquistada ao longo do tempo. Tem que ter paciência, não tem jeito. Ore, peça a Deus, peça os espíritos bondosos que ajudem ele para ir minorando o problema. Mas a solução do problema não é rápida, ela gasta um certo tempo para isso, e a gente precisa ter paciência. Certo. Otacílio, por favor, fale sobre o princípio inteligente e a sua evolução até a individualização e a criação do espírito. Essa é uma questão em aberto ainda, né? A gente sabe que o princípio espiritual se une ao princípio material e forma uma espécie de unidade viva. Essa unidade viva vai se manifestar organizando a matéria grosseira à sua volta como uma célula primitiva. Então, essa célula primitiva vai se desenvolvendo, vai tendo experienciação, porque ela vive num ambiente que solicita reações, né? Ela está num meio agressivo, um meio que cutuca a célula, daqui e dali. Então, a célula vai tendo que sobreviver a essas experiências. Então, o princípio inteligente tem que ter uma propriedade muito curiosa, que é a capacidade de armazenar experiência. Em outras palavras, criar memória, mesmo que seja uma memória muito primitiva. Então, ele vai aprendendo com a experienciação, vai criando memória. Aí, aquela célula morre, o princípio inteligente entra noutra, se associa com outra. Né? No processo da divisão celular mesmo, ele pode fazer isso. E ele vai tendo experiências ao longo de milhões e milhões de anos. E vai adquirindo experiência, acumulando experiência. Espera aí, Cleusa. Já eu vou aí, 1 minuto só. A minha esposa está precisando de mim, já eu vou lá. Então, o que acontece é que esse princípio inteligente chega num momento que a vida celular é pouco para ele, então ele começa a associar com outras células e formar organismos mais sofisticados, vidas pluricelulares. As algas,
pluricelulares, né? E vai formando espécies cada vez mais sofisticadas. E vai criando nesse processo a necessidade, pela necessidade de arquivar cada vez mais experiência, um caminho evolutivo, que vai formando todas as espécies, porque são experiências de enriquecimento dessa memória, criando o que a gente chama de instinto. Toda a base instintiva nossa é criada através do processo da experienciação repetitiva, né, que vai criando os processos instintivos. Aí chega uma fase tão adiantada que o princípio inteligente agora começa a ter acesso a essa memória, então ele adquire a consciência da própria individualidade. Quando ele adquire a consciência da própria individualidade, ele vira espírito. E aí ele começa a criar um outro banco de memória, que é a memória consciencial. Ele continua com o instinto, mas agora vai criar uma memória consciencial, através da experiência que ele lembra. Porque agora ele tem acesso à memória. Então ele lembra, ontem eu comi isso assim e não gostei, hoje eu não vou comer aquilo. Ou eu vou insistir, vou comer de novo para ver se eu aprendo a gostar. Então, essa decisão é do princípio inteligente que adquiriu a consciência de si mesmo, portanto, a capacidade de escolha. Então, ele ganha o livre-arbítrio, a consciência de si mesmo, e aí, daí para frente, ele é espírito. E vai evoluir como espírito até a angelitude. Assim, em breves palavras. Nossa, esse estudo é fascinante. Otacílio, a última pergunta é da Dani, Dani Pets. Ela diz assim, eu quero fazer uma pergunta. Queria que alguém me explicasse o porquê acreditar no invisível. Exemplo, a gente acredita no que faz bem sem saber se existe de verdade. Olha, na verdade, uma boa parte das coisas é invisível. Você respira o ar e você não vê ele. Você não vê o ar que você está respirando. E ele te faz bem. Se você parar de respirar, você morre. Por que você não vai acreditar que o ar está aí te beneficiando? Tá certo? Então, são experiências enriquecedoras que vão se ampliando em outros campos de ação. Não é? Parte do mundo físico, mas vai para o mundo espiritual também. Tá, obrigada, Otacílio. Gente, muito obrigada a todos vocês que nos mandaram perguntas, que estão nos acompanhando. Essa aula maravilhosa, a doutrina realmente nos traz toda essa gama de ensinamentos, de esclarecimento. Então, muito obrigada a todos vocês. Otacílio, você quer ir lá com ela? Eu vou lá. Eu vou lá, sim. Preciso ir lá. Tá com bem, licença. vai lá. Muito obrigada. Foi muito prazeroso estar com vocês. A gente também, nós gostamos muito. Então, eu quero agora, nesse momento, falar com cada um de vocês, né, que possam multiplicar esse vídeo, que possam compartilhar com as pessoas desse ensinamento tão, tão gostoso, tão bom, né, tão esclarecedor. E dizer a vocês que na próxima semana nós estaremos novamente juntos com uma outra palestra da nossa companheira da casa, a Marcela. Ela vai trazer para a gente um tema bastante importante também, que é tempo de renovação. Será que é o tempo que nós estamos passando agora? Não sei. Então, nosso encontro para dia 15, a próxima terça-feira, nos reunirmos novamente. Então, nós estamos encerrando essa parte do nosso trabalho, a nossa live, nós estamos encerrando com muito amor no coração, com gratidão a todos vocês, gratidão ao Otacílio, pela vida difícil que talvez ele tenha também, ele disponibilizou esse tempo com a gente, nosso muito obrigada. E obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe as suas famílias, abençoe os seus amigos, os seus parentes, abençoe a todos aqueles com quem vocês convivem.
E eu convido agora para a gente fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, nossa palavra final é somente de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão por esse momento, gratidão pela família que temos, pelos amigos, pelo trabalho, e gratidão por ter chegado a doutrina espírita até nós. Que possamos cada vez nos fortalecer no estudo, no aprendizado, para que possamos entender a nossa real situação de espíritos imortais que somos, filhos desse Deus que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Obrigada aos espíritos bondosos que nos assistiram e obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa noite. Que assim seja. Boa noite.